Na nossa caminhada cristã, alguns pecados sutis, muitas vezes eles conseguem entrar no coração do crente. E se nós não vigiarmos, você vai se pegar cometendo esses erros. São os pecados do coração, né? Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a inveja é um pecado, é uma obra da carne, é pecado. A inveja, ela pode acometer o crente, sim ou não? Pode. Dentro dos ministérios, dentro da igreja? Pode. A pessoa olhar o irmão trabalhando, a irmã trabalhando, e invejar o cargo da outra. Quem sabia que isso acontece na igreja? Porque a igreja é um lugar onde tem seres humanos e pecadores, né? E o pastor está aí para ensinar o povo a fugir dessas coisas. Então hoje eu quero abordar aqui 7 textos que vai falar sobre alguns tipos de pecados. Então, hoje, semana que vem, na outra semana, até nós encerrarmos essa série, são mais 3 semanas, contando com essa, nós vamos ver alguns tipos de pecados nos quais nós devemos fugir. Perfeito? O primeiro pecado que eu quero analisar com você está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, lá no Antigo Testamento. Segundo Crônicas, capítulo 26. Lá no Antigo Testamento, sempre procurando ensinar a igreja que não se diz 2 Crônicas, amém? Vou abrir lá em 1 Reis, não é epístola, no Antigo Testamento é livro, então você diz 1 Reis, 1 Crônicas, perfeito? Só no Novo Testamento, se tratando de epístola, você vai dizer 1 Epístola aos Coríntios, 1 aos Tessalonicenses. Então, ensinando você a falar, a pronunciar corretamente. Eu tive uma professora com um doutorado na PUC, em teologia, mas o hábito, né? Ela dizia assim, abre em 1 de Reis, mas é livro. Crônicas é um livro, não é uma epístola, nem uma carta. Então, devemos falar corretamente. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16. E diz assim a palavra de Deus: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra o sacerdote, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Irmãos, primeiro pecado, primeiro erro que a gente começa a observar aqui na vida desse rei, na vida do rei Uzias, é que ele intentou assumir uma posição que não pertencia, ou quis fazer o que Deus não mandou. Na caminhada cristã existem muitas ciladas, porque muitas vezes somos tentados a fazer, principalmente líderes, né? A fazer ou dizer coisas que Deus não mandou. Certo pregador, certo escritor, disse o seguinte, que se você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra do Senhor, e você sente um peso muito grande, constantemente sente um peso sobre você, você não tem prazer nenhum de servir a Deus, tudo é um fardo para você, com certeza você está fazendo algo que Deus não mandou. Esse autor vai dizer. Porque a Bíblia mesmo vai dizer, Jesus lá em Mateus, fugiu o texto, Mateus 11, 28, Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele vai dizer: o meu jugo e o meu fardo é o quê? Suave e é o quê? Leve. Opa! O que é jugo? Jugo é ensino. O ensino de Jesus não é pesado, é suave, é leve. Você quer ver um jugo, um ensino pesado? É o ensino do Islã. Veja bem,
crianças de 4, 5 anos já treinando tiro para ser terrorista. Tá, 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 desde criancinha. Adolescentes preparados para se explodirem, crendo que ao morrerem adentrarão o paraíso, que Alá, que o seu profeta Maomé prometeu. Veja bem, isso é um jugo pesado. O cristianismo não ensina ninguém a se explodir. Graças a Deus, amém, irmão? Interessante, né? Os muçulmanos, eles têm algumas regras, por exemplo, de aonde quer que eles estejam, nos horários das suas orações, esteja na fila de banco, esteja na feira, deu aquele horário, eles têm que deixar o que está fazendo para se prostrar em direção a Meca e fazer orações a Alá. Veja bem, o cristianismo não diz que você, no momento, na fila do banco, esperando fazer um exame lá no médico, no consultório, e naquele exato momento, meio-dia, ou 11 horas da manhã, você tem que deixar tudo para fazer. Calma aí, fala com o dentista, um momentinho. Aí você começa a orar, dobrar teu joelho. O cristianismo não exige essas coisas. O cristianismo não exige, por exemplo, para ser crente de verdade, você tem que orar 7 vezes por dia. Se você orar somente 6, você não vai ser salvo. O cristianismo exige isso. O cristianismo impõe esse jugo. Pois bem, Jesus vai dizer: o meu jugo, o meu fardo é suave e é leve. Então existem muitas pessoas dentro da igreja fazendo o que Deus não pediu para ela fazer. Então ela se sente cansada. Existem pessoas dentro da igreja tentando ser a solução dentro da sua casa. Existem pessoas que absorvem os problemas de toda a família. Já viu isso? A pessoa sabe que você é crente, você é uma pessoa de Deus, amém. Aí liga para você, cunhado, sogra, sobrinho, uns 500 parentes, achando que você é a solução. Ora por mim, aí fica, te aluga no telefone, 2 horas no mínimo, e a conta lá em cima. Ela acha que você está ali disposta no teleatendimento, teleoração, para você a todo momento estar orando, intercedendo por ela. Certo pastor, me lembro até hoje, pregou lá na igreja de Lafayette, uma pregação interessante, ele dizendo: o crente não é para-raio. Talvez você esteja se sentindo assim, para-raio, porque você está se colocando numa situação, ou está fazendo coisas que Deus não mandou. E seu cristianismo se torna um fardo. Você não tem força para estar na casa de Deus, você não tem força para orar, nem para ler a Bíblia. Uzias, irmãos, veja bem, ele quis se colocar aqui como sacerdote. Ele era rei. A função dele não era acender incenso dentro do templo. Não era a função dele. A função dele não era esta era a função do sacerdote. Ele foi fazer algo que Deus não mandou. O que Deus mandou ele fazer era governar a nação, se entregar. Naquilo que Deus manda você fazer, faça o seu melhor, irmão. Naquilo que Deus mandou. Naquilo que Deus não mandou, não se aventure. Eu já contei aqui a história aqui de um conhecido meu que abriu uma igreja. Ele saiu da igreja dele, mas ele não saiu obrigado, pastor, não. Ele pediu a bênção, o pastor dele, e falou assim: vou abrir um trabalho, o senhor me abençoa? Pastor, amém. E esse conhecido meu, um músico excepcional, cantor, muito bom, e ele foi abrir um trabalho, 10 pessoas, alugou uma loja, lá em Belfor Roxo, alugou uma loja, abriu a igreja dele, ministério lá dele. Aí ele começou a pregar e tal, e há muitos anos atrás eu me lembro que ele me chamou, não era nem pastor ainda, ele me chamou para pregar lá na igreja dele. Eu fui, aí pregamos e tal, ele falou: estou aqui com 10 irmãos aqui, estamos aqui na peleja, mas vamos ganhar almas para Jesus e tal. Aí o tempo passou, os meses se passaram, aí eu perguntei a ele: ei, irmão, como é que estão os irmãos lá, a igreja? Aí ele: rapaz, estão na prova, a gente não conseguiu arcar com o compromisso do aluguel da loja, a gente entregou a loja, fechamos. Mas os irmãos estão lá em casa, a igreja agora está lá em casa, a gente não tem condição de pagar aluguel. Tem lá uns 6 irmãos comigo. E ele ensinando esse povo lá, pregando, fazendo culto na casa dele. Passaram mais alguns meses, eu perguntei: e aí, irmão, como é que estão os irmãos lá e tal? Aí ele: não, irmão, eu fechei o trabalho. Falei: mas por quê, rapaz? Ele: rapaz, eu cheguei, senti no coração de dispensar os irmãos. Eu disse para os irmãos: ó, cada um procure aqui uma igreja para congregar, Deus abençoe. Aí ele falou para mim algo que eu achei assim, até uma declaração humilde dele. Ele falou assim: sabe o que eu percebi, irmão? Eu percebi que existe no ministério, no reino de Deus, o voluntário e o chamado. Eu pensei que eu tinha chamado para ser pastor, eu fui apenas um voluntário.
aquilo ficou no meu coração, sabe? Ainda bem que ele teve a humildade de reconhecer isso, voltou para a igreja antiga dele, o pastor dele antigo recebeu ele, e ele foi servir a Deus na música, o chamado dele era música. No caso de Uzias aqui, Uzias ele não aceitou a repreensão de Deus. Veja que os sacerdotes repreenderam ele. Vamos ler o versículo 18? Os sacerdotes resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Ele deveria ter saído, não deveria? Ele deveria ter dito assim: me perdoe, sacerdote, de fato, eu achei que era alguma coisa, eu achei que estava acima de Deus, para fazer aquilo que me dá na telha. Ele deveria ter acatado e sido mais humilde. Todavia, olha o que acontece só no versículo 19. Então Uzias se tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes, a lepra ali saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele se indignou. Tem gente que é assim dentro da igreja, anos na igreja, mas se ela for confrontada, se ela for repreendida, ao invés dela acatar a advertência do Senhor, a exortação do Senhor, ela fica indignada. Mas veja o exemplo do rei Uzias. Diz que ele se indignou e diz que ele contraiu lepra na testa. Aonde? Lá fora, no mundão, foi? Na casa do... Isso fala muitas coisas, irmãos. A lepra no Antigo Testamento, né? Claro, aqui foi um sentido literal, mas a lepra tem um simbolismo para nós no Novo Testamento. Simboliza contaminação, simboliza pecado, né? Tanto é que as pessoas que contraíam lepra na antiguidade, elas eram afastadas, né? Tinham que sair da convivência social. Haviam colônias de leprosos, distantes daqueles que não possuíam a lepra. Pois bem, Uzias já estava com o coração contaminado, sabe? O coração de Uzias já era rebelde por natureza. Então ele não aceita a repreensão do Senhor, fica indignado na casa do Senhor, e Deus pune ele, traz juízo sobre ele. Ele fica leproso, irmãos. Tem muita gente com o coração contaminado espiritualmente, em pecado dentro das igrejas, porque elas estão se indignando contra as ordenanças do Senhor. Ao invés de acatar a ordem do Senhor, procurar obedecer a palavra de Deus, elas querem se colocar acima do Senhor, querem se colocar acima de Deus, acima das leis de Deus. Querido, ninguém está acima das leis divinas. Ninguém. Pastor, bispo, papa, apóstolo, ninguém. Ele era o rei da nação, mas ele não estava acima das ordenanças do Senhor. Deus havia dado uma ordem: somente sacerdote pode queimar incenso, você não pode. Rei não podia. Querido, que você possa ser obediente em nome do Senhor, amém? Para a gente não cair nesse erro aqui, de achar que a gente pode fazer qualquer coisa na igreja. Algumas pessoas, né, ela tem um costume, muitas vezes ela não tem o desejo de assumir nenhum cargo, uma função dentro da igreja, né? Mas, de repente, lá fora, ela exerce alguns trabalhos importantes, né? É uma pessoa que sempre está evangelizando, ela por conta própria compra livros, panfletos e evangeliza no momento do almoço. Ela, na hora do almoço, ela sai, até aquela 1 hora de almoço, e evangeliza as pessoas, né? Por conta própria, ela vai no presídio e fala de Jesus, procura evangelizar pela internet. Irmãos, a gente tem que entender alguns princípios. Ainda que você tenha isso no coração, nós não podemos achar que estamos sozinhos. Nós estamos debaixo de uma liderança espiritual, amém? Debaixo de uma cobertura espiritual. Ainda que você tenha esse desejo, é sempre bom você dizer para o seu pastor: pastor, eu estou indo no hospital, o senhor me abençoa? Tem a tua bênção? Bom que o pastor fique sabendo. Vai lá, irmão, tá? Você vai ser bênção lá em nome de Jesus. Vai lá e evangeliza. Pastor, eu tenho um trabalho bacana pela internet, eu consigo evangelizar, né? Tem pessoas que têm essa facilidade, mexer com o computador. Pastor, eu tenho um trabalho. Existem pessoas que tinham, antigamente, quando não existia internet, pessoas que tinham um trabalho de enviar cartas, escrever cartas evangelísticas para serem entregues para os presidiários. Gente, que coisa fantástica. A pessoa está lá, não recebe, tem gente que foi esquecida, não recebe uma visita, não recebe um telefonema, e recebeu uma cartinha. Quem não gosta de receber cartinha? Né? As pessoas hoje mandam correspondência por e-mail, mas ainda hoje é gostoso, né, você receber
ao correio, aí tu pensa que é conta. Não é a conta da luz? Não, é uma cartinha. A gente só recebe a visita do correio para entregar a fatura, né? Mas deixa quieto. Muito bem. Imagine o correio chegando, Robson, uma carta. Aí você vai, Dona Maria das Dores, quem é? Não conheço. Ali uma carta falando do amor de Deus para você. Isso é um ministério importante. É uma atitude, né, de amor pelas almas, mas é sempre importante, irmãos, que você declare isso para o seu pastor. O seu pastor precisa estar sabendo disso. Até mesmo para que esteja orando por você e dizendo assim, ó, Deus te abençoe, vai nessa fé. Deus vai honrar você. Às vezes a pessoa não tem um trabalho especificamente dentro da casa de Deus, mas ela faz um trabalho à parte, dentro das possibilidades dela, lá fora, e precisa ter a bênção. Sabe por quê? Uzias caiu no erro de achar que não prestava contas com ninguém. Ele achou que não tinha ninguém para ele prestar contas. Caiu num erro terrível. É sempre bom ter alguém acima de nós para nós prestarmos contas, amém, irmãos? Eu não estou aqui sozinho, não. Eu tenho um bispo que está acima de mim. Tem um bispo que está acima de mim. Tem que prestar contas com ele. Eu me lembro que, logo nos primeiros meses que eu cheguei aqui, como pastor, o bispo Volney constantemente me ligava. Ele não era bispo ainda, não. E quando eu ia ao Rio, na reunião de pastores, eu passava lá em Lafayette, antes, e a gente conversava bastante. Ficava à tarde conversando, às vezes nós almoçávamos. E ele sempre perguntava para mim, e aí, pastor Anderson, como é que está a motivação? Estamos bem, bicho, estamos bem. Está animado? Estou, pastor. E a Cíntia, está animada? Estamos sim, estamos fazendo a obra de Deus. Aí no outro mês, primeiro ano, segundo ano, estão animados? Como é que está o ânimo? Estamos bem, porque ele sabe que o ministério é árduo, né? Então a preocupação dele, nos primeiros meses, aqui como pastor, seria, será que o pastor Anderson vai se adaptar? Será que a Cíntia vai se adaptar? Chegar aqui a fazer culto com uma, duas pessoas, no começo, que é difícil mesmo. Sair de uma igreja com mais de 400 membros, sabe? De manhã, às vezes me lembrar, chegava domingo de manhã em Lafayette, era uns 20 minutos só para abraçar os irmãos. Não, Fábio? Uns 20, 25 minutos só abraçando o pessoal do Ministério do Louvor. Mas era muito gostoso a gente chegar de manhã, abraçar os irmãos, às vezes uma semana ausente, estudando, trabalhando, e a gente via ali, que alegria. Aí você vem para um lugar e você muitas vezes se sente sozinho, iniciando o culto com uma, com duas pessoas, não é fácil, meu Deus. E ele ficava preocupado. Ele me ligava, e aí, pastor, como é que está o ânimo? Está animado? Se está animado? Está motivado? Estamos sim, bicho, fique tranquilo. Porque não é fácil, né? Então, eu estou né, tem acima de mim, tem um bispo. Eu preciso estar debaixo dessa autoridade espiritual para que eu seja abençoado, amém? O problema de Uzias é que ele não queria se submeter a ninguém. Foi lá, fez aquilo que ele achava que era certo, mas estava totalmente errado. Não compete a você, Uzias, cair nesse erro. Segundo pecado está em Atos 12. Segundo pecado que nós temos que evitar, irmãos. Repita comigo assim: o pecado da autolatria. Você já ouviu falar sobre isso? Você vai ver aqui o pecado da autolatria. A pessoa que adora a si mesma. Só isso. Atos 12, versículo 21. Você achou? Atos 12, versículo 21 diz assim: em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-se-lhe a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, porque por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Meu Deus, sabe quem era esse Herodes aqui? Era o Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, filho de Herodes Antipas. A família era barra pesada, né? A começar pelo avô, Herodes o Grande, Herodes Antipas. E Herodes, o neto, Herodes Agripa, ele se achava Deus. Ele fez um discurso, diz aqui o texto, que ele fez um discurso muito eloquente,
camarada estudado, obviamente fez cursos de oratória, não é voz de homem, não é voz de um Deus. E ele recebeu aquilo, irmãos, se achou um Deus mesmo. E no mesmo instante o anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, e expirou. Gente, irmãos, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Quantos cantores, quantos pregadores estão se colocando acima de Deus, estão se idolatrando. Você sabe aí desse cantor aí que deu uma declaração polêmica, ele disse que está acima da média, que ele é muito bom para estar no meio gospel, por isso ele está saindo do meio gospel para cantar para o mundo. O sujeito surtou, porque se achava alguma coisa. Temos que ter cuidado, irmãos, com a autolatria. Cantores, pregadores têm caído neste pecado. Até gente que não é conhecida, só porque ela tem um cargo na igreja, ela toca, ela se acha. Ela acha que é o máximo, é o super-homem. Uma arrogância, uma soberba. A pessoa canta, ela acha que tem a mesma fama das pessoas lá fora. E tem mais, hein? Gostam de receber adoração. Herodes caiu nesse erro. Quando disseram, é voz de um Deus, ele aceitou aquilo. Ele de fato acreditou. Esse é o problema, irmãos. Elogio é muito bom, sim ou não? Mas é perigoso. Você é muito bom, hein? Parabéns, hein? Olha que palavra, que aula que o irmão deu, hein? Olha aquele solo de guitarra. Você é o maior guitarrista do mundo. Olha, meu Deus. Joe Satriani. Joe Satriani, para quem não sabe, é um dos maiores guitarristas do mundo. Se vai. Walter Rhodes, o maior baixista do mundo. Você é fera demais. Aí o camarada começa a acreditar naquilo. Eu sou bom. Ah, eu sou muito bom. Ah, pastor, irmão, o que foi, pastor? Qual é o problema? Sou bom demais. O que foi? O senhor vai requerer meus serviços? Eu sou bom demais. Gente, a pessoa deixa. Olha, é a voz de um Deus. Ele aceitou, sou mesmo. E a Bíblia diz que ele cai expirado, comido por vermes. Existe um historiador judeu chamado Flávio Joséfo. Se você estudar um pouco a história da igreja, você vai saber quem é esse camarada. Flávio Joséfo narra num dos seus livros de história, que não é livro religioso não, no livro de história, ele foi contemporâneo dos discípulos, ele foi um historiador judeu, ele relata essa morte desse camarada aí. Ele diz, segundo o historiador, os relatos de história, diz que quando Herodes Agripa, ele fica doente, aqui diz o texto que ele caiu e expirou, né? Mas o historiador diz que ele, antes de morrer, ele fica gemendo, sofrendo com dores atrozes durante 5 dias, até ele falecer. Imagine, irmãos, naquela época não havia o conhecimento da medicina, né? Será que eles conheciam morfina para dar para o camarada não sentir dor? Claro que não havia naquela época esse conhecimento. Então ele gemeu de dor, suas entranhas. Alguns acreditam que ele teve câncer no intestino. Aí o texto ali, claro, né, ele traz um relato mais espiritual. Diz, um anjo veio, o feriu e ele expirou, comido de vermes. Mas o relato da história diz que de fato isso aconteceu. A história secular, que não é história religiosa não. Diz que isso aconteceu e que antes da morte dele, ele gemeu durante 5 dias. Sabe por quê? Tudo porque ele não deu glória a Deus. A igreja tem que glorificar o nome do Senhor, amém, meu irmão? Glorifique o nome do Senhor, não somente com seus lábios, mas também com a sua vida. A autolatria é um pecado terrível. E quando você sabe que é bom numa coisa, você sabe que é bom em determinada área, tenha cuidado, meu irmão. Senão nós podemos nos auto-idolatrar. Ele sofreu dores, irmãos, durante 5 dias antes de morrer. Tem pessoa que está dentro da igreja, existem pessoas dentro da igreja que estão sentindo dores, mas não essas dores físicas. O egoísmo, o coração duro, tem levado muitos crentes ao adultério, ao divórcio. Estão sofrendo esse tipo de dor. Não é a dor física, mas são dores emocionais, são dores espirituais que a levam a esse tipo de queda. O que leva uma pessoa a se separar? Você já parou para pensar? O que leva uma pessoa a divórcio?
São duas pessoas que estão vivendo juntas, mas ali cada um quer viver a sua vida, independente. E se esquece que são uma só carne. Cada uma vai vivendo a sua própria vida. Ninguém dá o braço a... Aí chega um momento que cada um vai para o seu lado, como Abraão e Ló. Não dá mais para a gente caminhar junto, meu sobrinho. Tu vai para lá que eu vou para cá. Escolhe aí. Então, tudo isso é resultante de um coração que está gemendo. Está sofrendo, está enfermo. Está enfermo. Hoje em dia, esse é o problema dessa questão dos pastores não prestar contas com alguém. Sabe o que está acontecendo? Um monte de líder, um monte de pastor se separando, abandonando a senhora, as senhorinhas de 50, de 40, de 60, e casando com uma de 20. Só como ele não tem ninguém para prestar contas, porque se o sujeito está se divorciando, ele está com problema, ele está enfermo. A saúde espiritual dele está mal. Então, no mínimo, ele precisaria o quê? De uma disciplina, no mínimo. Mas sabe o que acontece? O cara é tão cara de pau, que ele vem a tiracolo com uma boizinha de 25 e continua pregando. E continua liderando a igreja. E a igreja, como 90% do povo não tem buscado ao Senhor, não tem examinado as Escrituras, aceita numa boa e bate até a palma. Que benção, né, essa nova esposa do pastor, né? Tão novinha. A outra já era caída mesmo, né? A outra já estava passada. Ele fez bem em ter trocado. É o renovo de Deus. Eu sabia. Aí o cara vai citar versículo bíblico. Eu sabia que a glória da segunda casa era maior do que a primeira. Cita até versículo bíblico. Sabe por quê? Porque está enfermo, irmão. Está enfermo, não é fácil? É fácil, né? Depois de 25 anos, lado a lado ali com a patroa, ele dizia, agora conheci uma de 20. É muita covardia, não é? É covardia. Quando os pesos, quando, né, você ganha um pezinho a mais, a barriga, a careca, aparece. É fácil descartar, né? Depois de 25, 30 anos. Pessoa que já acompanhou ali. Sabe por quê? A autolatria. A pessoa adora a si mesmo. Então ela quer agradar a si mesma. Ela não dá glória a Deus. Ela glorifica a si mesma. Terceiro pecado. Capítulo 6 de Hebreus. Terceiro pecado. Repita comigo assim: os que crucificam a Cristo. De novo. É possível crucificar Jesus de novo, pastor? Sim. É a Bíblia que diz. Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, olha só, irmãos. O perigo da apostasia, né? Hebreus 6, versículo 4. Diz assim: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, repita comigo, de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ignomínia é vergonha, tá? Olha só, irmãos, vamos analisar aqui versículo por versículo, porque esse é um versículo muito polêmico, tá? Por conta dos irmãos calvinistas e tal. Olha só, ele diz aqui, versículo 4, vamos analisar. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. O que significa essa palavra impossível renová-lo? Aqui está falando de irmãos que apostataram da fé conscientemente. Estamos falando aqui de irmãos que abandonaram a Cristo
conscientemente e não querem, nem adianta fazer visita, não querem mais Deus, não querem mais o Senhor Jesus. Então, quando o texto bíblico diz assim, é impossível renová-los, é porque a pessoa não quer. Se ela não, no partir dela, o desejo de arrepender-se, o Senhor respeita isso no homem. O Senhor vai respeitar essa decisão. Eu não quero Deus, não quero Deus para a minha vida. Então a Bíblia coloca, é impossível. Aí ele vai dizer, é impossível. Caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, porque estas pessoas não desejam ser renovadas. Essas pessoas não desejam se arrepender. A rejeição é consciente, ok? E o que me chamou a atenção nesse versículo é esta parte final aqui, que essas pessoas, de novo, olha só o autor da Epístola aos Hebreus como ele enfatiza. Ele vai dizer que novamente, de novo, estão crucificando a Jesus. Apostatar da fé, abandonar Jesus, faz com que o indivíduo, faz com que o homem crucifique de novo Jesus. A pessoa vai dizer assim, mas pastor, não fui eu que peguei aquele martelo e encravei os pregos nas mãos do mestre. Não, eu não posso crucificar Jesus de novo. Isso aconteceu na história durante uma vez só. Jesus já foi glorificado, ele está sentado à direita de Deus Pai. Como eu vou estarei crucificando Jesus novamente? Claro, né? A aplicação aqui é espiritual, gente. Ele está falando que quando nós nos afastamos de Cristo, quando nós caímos da fé, nós nos afastamos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é como se nós estivéssemos crucificando ao Senhor novamente. E ele coloca aqui bem claro, ele nos compara àqueles homens que crucificaram o Senhor. Você viu o filme Paixão de Cristo? Como os soldados ficavam ali rindo de Jesus. Imagine você cravando um prego varando o osso de uma pessoa até fixar na outra parte da madeira, e os camaradas ali rindo. Vai de novo, bate mais. Olha, quanta crueldade, né? Jesus está comparando, no caso aqui, o Espírito Santo, usando o autor da Epístola aos Hebreus, está comparando aqueles que se afastam da fé, as pessoas que crucificaram o Mestre. Não é pesado? É, mas é verdade. Sabe por quê? Ele vai dizer aqui, versículo 4, olha quantas coisas aconteceram com essa pessoa. Versículo 4, eles foram iluminados, provaram o dom. O que é dom? A graça celestial, experimentaram a vida eterna. Os calvinistas dizem que não, isso aqui seria um crente nominal, não é um crente que tenha experimentado a vida eterna de fato. Mas o texto é bem claro aqui, experimentaram, provaram, tiveram a experiência do dom celestial, a vida eterna. Terceira coisa, eles se tornaram participantes do participar com o Espírito Santo, é ter comunhão com Ele. Foram pessoas que o Espírito Santo durante o período habitaram dentro do coração delas. 3, provaram a boa. 4, provaram a boa, receberam ensinamento, foram discipuladas, todos os domingos estavam ouvindo a verdade. E 5, eles experimentaram os poderes do mundo vindouro. Percebe? Viram milagres acontecendo, viram a ação do Espírito Santo na igreja. Percebe isso, irmãos? É por isso que quando ele se afasta, o autor compara ela a uma pessoa que está o quê? Crucificando Jesus de novo. É muito forte, né? Mas isso que acontece. Existe esse pecado da apostasia. E esse pecado muitas pessoas estão cometido. Você já ouviu falar? O último censo do IBGE. O IBGE agora vai contratar muita gente agora, hein? Você que quer fazer concurso federal? Porque estão já planejando um novo censo. Mas o último censo do IBGE, eles estimam a existência de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Isso não é verdade. Não é verdade. Por que, pastor, não é verdade? Porque quando o censo, o IBGE, bate na porta da pessoa, somos do censo e estamos aqui fazendo um censo. Queremos saber quantas pessoas, sua religião, quantas pessoas compõem a sua família, qual é a renda familiar, para que possamos ter uma noção de como vai o Brasil. Aí a pessoa começa a perguntar:
Quantos anos? Tantos anos. Casado? Divorciado? Quantos filhos? Tá. Única renda da família? Não. Tem 2 rendas. Marido e mulher trabalham. Religião. Aí a pessoa bota lá, ela está desviada, ela não está mais na igreja. Ela está chateada com o pastor e nunca mais voltou. Brigou com a irmã do circo de oração, entendeu? Ela saiu. Aí ela, evangélica. Evangélica? Bota aí, evangélica. Qual a igreja? Ela, Nova Vida. Bota aí, Nova Vida. Mas já saiu, tem meses que ela está desviada. Vai para a anotação como se ela fosse uma pessoa membro, assídua, perfeito? Ali participante. Aí chega os resultados, temos 40 milhões de evangélicos. O número de pessoas que crescem sem igreja são chamados de desigrejados. Pessoas que abandonaram as igrejas, não quer saber de igreja. Ela acha que pode viver um cristianismo isolada, como uma ilha. Cresce assustadoramente. Então desses 40 milhões, irmãos, assim, sem medo de errar, eu penso que quase 20 milhões, quase a metade, são de desigrejados. Sem medo de errar. São pessoas que não estão firmes com Jesus. Mas elas precisam dizer algo, né? Você lembra quando você era católico, como eu? Qual é a sua religião? Eu sou católico, apostólico, romano, praticante, hein? Ainda dizíamos, praticante. Por quê? Até o católico sabe que existe o católico que vai à missa, praticante, e o que não vai. Agora existe também, né? Evangélico, praticante, evangélico não praticante. Só que ela não dá essa declaração para o IBGE. Ela diz, qual é a sua religião? Evangélica. Só que ela não vai dar detalhes. Briguei com o pastor, briguei com o irmão, estou desigrejado, estou vivendo a fé solitariamente. Ela não fala isso. Você está entendendo, meu irmão? Apostatou da fé, crucificou novamente a Cristo. 4º tipo de pecado. 1 aos Coríntios capítulo 6. Irmãos, olha só o ensinamento, e como é importante você participar do culto de ensino da sua igreja. Olha o que a palavra de Deus nos ensina aqui, 1 aos Coríntios capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1 para você entender. Você achou? Versículo 1, capítulo 6, 1 aos Coríntios. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis ante a injustiça? Porque não sofreis ante o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. O que estava acontecendo lá em Corinto? Paulo ficou sabendo que haviam irmãos dentro da igreja brigando, acionando o outro irmão na justiça. E Paulo achou isso o cúmulo do absurdo. Por quê? Ele começa usando esse argumento. Vocês não sabem que vocês um dia vão julgar os anjos? Que a posição de vocês é elevada demais para vocês se rebaixarem a isso? Vocês não sabem que a posição espiritual de vocês é muito grande para vocês deixarem cair nessa cilada de levar o outro irmão para a justiça e colocar um incrédulo para julgar a causa dele? Paulo fala, isso é vergonha. Olha só um versículo que ele fala sobre o sábio. Cadê? O 5. Isso. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Não tem ninguém aí que conseguiu apaziguar os dois bicudos que brigaram e acionou o outro na justiça? Não tem nenhum aí para vocês se assentarem, para não ser necessário levar o outro irmão para a justiça? Não tem, gente.
Isso é vergonhoso. Mas irá um irmão, versículo 6, a juízo contra outro irmão perante o incrédulo. Paulo está dizendo que o incrédulo vê os crentes brigando. Aí, ó, são irmãos, hein? Já pensou se não fosse? Tinham se matado. Está acionando o outro na justiça. É o crente patrão que não paga. Aí o outro aciona, não consegue resolver, não consegue levar para o pastor, não consegue encontrar um sábio para dar um veredito, para dizer, não, você está errado, meu filho. Não é uma pessoa, uma autoridade espiritual. E o versículo 7, Paulo me traz uma revelação que vai chocar aqui a gente. Só existir entre vós demanda já é completa derrota. Ele já começa a dizer isso. Olha o que ele diz. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ele está falando aqui para o irmão que acionou o outro. Para não haver escândalo no nosso meio, para não haver vergonha para o evangelho, por que você não sofre o dano? Que tal não acionar? Perder esse dinheiro aí que esse patrão crente não pagou. Mas sem justiça. Paulo está nos ensinando aqui, irmãos. Rapaz, Paulo está nos ensinando aqui que muitas vezes o crente vai sofrer injustiça, mesmo estando com a razão, mesmo estando dentro dos seus direitos. Eu sei que é uma palavra que ninguém gosta de ouvir. Veja só, por causa do evangelho, irmãos, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que você retira essa ação? Por que você está botando seu patrão que é crente na justiça? Eu sei que você poderia, ele não depositou seu fundo de garantia. Ele está errado. Mas por causa do evangelho, não mova essa ação. Não faça isso. Pessoas vão ficar sabendo. Irmãos vão ficar sabendo. Um irmão acionando outro na justiça. Por causa do reino, por causa de Cristo. Muitas vezes nós vamos sofrer o dano, vamos perder. Isso não é agradável ouvir não, irmãos, mas é a palavra de Deus, amém, meu irmão? Aí o versículo 8, ele vai dizer, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. É o quarto tipo de pecado que nós não podemos cair. É o pecado da injustiça. E o sujeito acionando o outro irmão, ele não estava fazendo justiça. Olha só, ele tinha direito, diante da lei dos homens, ele estava certo. Mas Paulo está dizendo que quando ele faz isso com outro irmão, perante os incrédulos, é ele que está cometendo a injustiça. Olha, irmãos, isso é tremendo. Veja que o evangelho, ele vai na contramão. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai na contramão da sociedade. Porque a sociedade vai dizer o seguinte: bota para ferver, contrata o melhor advogado, não importa se ele é crente, se ele tiver que vender toda a empresa, a casa dele para te pagar, faça isso. É isso que o mundo vai dizer, não é verdade? E a gente gosta também. Quem não gosta de receber dinheiro de uma ação? A vontade da carne é essa. Mas Paulo está dizendo que quando nós fazemos isso, cometemos injustiça. O que eu aprendo com isso, irmãos? É que muitas vezes, quando você acha que está certo, ou quando você de fato está nos seus direitos, cuidado, talvez você possa estar cometendo injustiça contra alguém, contra um irmão. Pode estar desagradando ao Senhor, até quando você acha que está certo. Amém? Esse irmão achou que estava certo, ele estava acionando o outro irmão na justiça. Paulo falou, estou falando isso para vergonha vossa, hein? Paulo está falando, isso é vergonha, hein? Paulo estava corrigindo ali aqueles irmãos, dizendo que isso não poderia haver isso. E ele, olha, o argumento de Paulo, elevadíssimo. Vocês não sabem que um dia vocês vão julgar os anjos? E alguns dos comentaristas acreditam que Paulo estava trazendo uma revelação ali e nos ensinando que os crentes um dia auxiliarão o Senhor no juízo contra os demônios. Esses anjos seriam anjos caídos. Tremendo, irmãos. Já parou para pensar sobre isso? Que os crentes terão participação no julgamento final de anjos, no caso aqui, caídos. Paulo traz um argumento elevadíssimo para que eles pudessem perceber e entender que essas demandas terrenas para nada servem. Amém, irmão? Quinto pecado que a gente tem que tomar cuidado, 2 Coríntios capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 2.
Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quarto pecado é sermos uma pessoa desonesta. Essa palavra aqui, adulterar a palavra de Deus, tem o sentido de perverter. O apóstolo Paulo está nos ensinando que ele era uma pessoa que não andava com astúcia, pervertendo, distorcendo a palavra de Deus. Ele estava com a consciência tranquila. Tem muita gente que está com a consciência intranquila, que estão pervertendo a palavra de Deus. Não tem homens dentro das igrejas que traem a esposa, e ele, para poder justificar o pecado, ele diz assim: Salomão teve 1000 mulheres, eu só quero só mais uma. Está entendendo? Pessoas pervertendo, adulterando a palavra de Deus. E a palavra no original grego, adulterar, também tem um sentido de fazer truque, como um mágico. Fazer truque. Você já brincou de truque, fazer mágica? Mágica, truque, com baralho, né? Seja um grande mágico, ilusionista. Isso é um truque, na verdade. O camarada faz assim com a carta, mas na verdade a carta está onde? Está dentro da manga. E ele precisa ser mais rápido do que os seus olhos, para que você não veja que está saindo da manga dele aquela carta. Truque. Por quê? Porque na antiguidade havia, essa palavra era usada para designar um sujeito, comerciante, que vendia vinho. Ele dizia que era vinho puro, mas na verdade tinha sido diluído com água. Era um truque para enganar as pessoas. Paulo usa essa mesma palavra. Olha, eu tenho andado com a consciência tranquila, tenho andado pregando a palavra de Deus, e eu não estou fazendo truque, eu não estou pervertendo, não estou adulterando a palavra de Deus. Líderes estão fazendo isso, crentes estão fazendo isso, estão tentando justificar os seus próprios pecados, estão tentando justificar seus próprios erros, muitas vezes lendo a Bíblia, hein? Só vou ler a Bíblia. Como eu disse aqui na questão do sujeito que arruma outra mulher, mais novinho, ele vai dizer: olha, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Os camaradas usam os textos bíblicos para justificar seus pecados. Não querem praticar a palavra de Deus. Por exemplo, o pecado da avareza. O pecado da avareza vai fazer com que o sujeito se torne um idólatra, não é verdade? O pecado da avareza vai fazer com que você não consiga ser dizimista fiel na igreja, mesmo sabendo que precisa ser. O pecado da avareza fará com que você não oferte na casa do Senhor, mesmo sabendo que você precisa exercitar o dom da liberalidade. Só que ele ouve o pastor falando, ele lê na Bíblia, mas ele precisa justificar aquela posição de não fazer. Como é que ele consegue justificar a consciência dele para ele conseguir dormir? Como é que ele faz? Ele tenta encontrar algum texto da palavra e faz o quê? Perverte, adultera o texto da palavra de Deus para a sua própria conveniência. Por exemplo, ele vai dizer que o dízimo foi algo do Antigo Testamento e que não é necessário mais no Novo Testamento de ser dizimista. Só que ele se esquece que Gênesis capítulo 14, Abraão, bem antes da lei de Moisés ser instaurada, Abraão já era dizimista. Uma prática bem anterior à lei de Moisés. O que a lei de Moisés faz é ratificar, testificar aquilo que já era praticado. Se você não sabe, as epístolas de Paulo, elas foram escritas em que os teólogos chamam de escrita de ocasião. O que significa isso? Paulo não estava assim sentado e disse: vou escrever uma epístola agora, vou tratar de alguns temas. Não. Paulo recebia notícias de como, por exemplo, a igreja de Corinto estava. Irmãos faziam perguntas: queremos saber acerca do casamento, queremos saber acerca das comidas sacrificadas aos ídolos, se pode comer ou não, queremos saber se é errado isso ou aquilo. Como eles só tinham o Antigo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento como nós temos para orientá-los, então eles recebiam esse comunicado, o apóstolo Paulo escrevia essas epístolas e mandavam de volta para as igrejas, para orientar as igrejas. São epístolas ocasionais. Aí, os camaradas que dizem que não se deve dar dízimo no Novo Testamento, ele vai usar o seguinte argumento: a palavra dízimo
você não encontra em nenhum momento nas epístolas paulinas. Nem Tiago fala, nem Joanina. Você só vê a palavra oferta nas epístolas paulinas de 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Então, Paulo não ensinou o dízimo. Preste atenção, irmãos, como é importante você estudar. Foram cartas ocasionais. Paulo só falou aqui daquilo que a igreja precisava ouvir para o momento. Paulo não abordou todas as questões da fé. Claro que não. Foram cartas ocasionais. Ele só colocou aqui aquilo que a igreja precisava ouvir, precisava ser orientada. Se Paulo não tocou no assunto de dízimo, olha só o que eu estou falando para você. Se Paulo não tocou no assunto do dízimo, é porque todas aquelas igrejas eram dizimistas fiéis. Ele não precisou corrigir nenhuma delas dizendo, sejais dizimistas, irmãos. Você está entendendo? Não havia necessidade. Era algo comum, corriqueiro. Todos ali eram fiéis. Então não foi necessário ele dizer, vocês têm que dar o dízimo. Não foi. Na questão da oferta, em 2 Coríntios 8 e 9, ele precisou dizer. Por quê? Porque ele ali estava levantando uma oferta para levar para Judéia, por causa da necessidade que havia lá. Então ele pede aos irmãos da Macedônia, com uma condição melhor, de ajuntar uma oferta para levar para esses irmãos. Então sobre a oferta ele precisou falar. Por quê? Era a ocasião do momento. O momento pedia para ele falar de oferta, porque naquele momento ele estava levantando uma oferta para levar para os irmãos da Judéia. Quem está entendendo? Veja como é importante a gente pensar e refletir, né? E como eu sempre digo, esses camaradas que estão na internet, escrevendo blog, crentes que estão pregando contra o dízimo, tá, ele é contra o dízimo. E quanto é o dízimo? É 10% da nossa renda. Eu quero ver, se ele é contra o dízimo, eu quero ver eles sendo liberais. Contra a oferta ele não pode ser, né? Ele vai dizer que tem que ter uma oferta, não tem como negar. Eu quero ver a liberalidade desses camaradas na oferta ultrapassar os 10% que ele daria com o dízimo. Eu quero ver. Eu quero ver se a oferta dele é 20, 25, 30, 40% da renda dele. Eu quero ver. Eu duvido, irmão. Sabe por que ele faz isso? Que ele nega? Ele tanto não dá o dízimo e na prática ele também não oferta não, porque é avarento, é idólatra. São desonestos. É um pecado que eles caíram na desonestidade de perverter, de adulterar a palavra de Deus. Esteja certo disso, irmãos. Se você conversar com qualquer irmão que nega o dízimo e que fica dizendo, não, certo, do Antigo Testamento eu não dou, eu só dou oferta. Pergunta a ele, assim, descaradamente. Fala assim, eu vou fazer uma pergunta ao irmão. A oferta que o irmão dá mensalmente para contribuir para o reino de Deus, ela ultrapassa os 10% que você dá? Tudo bem, você é contra a 10ª parte. Ok. Mas a tua oferta é quanto? É 20%? 25%? Porque tem que ser. Porque o dízimo é a menor porção que podemos dar para Deus. 10%. A oferta fala de algo maior. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu uma oferta, seu próprio filho. Ele não entregou Jesus pela metade, ele deu todo o seu filho para morrer por nós. Então a oferta fala de coisas maiores, superiores. Então conversa só, irmãos. Guarda o que eu estou te falando aqui. Tu vai encontrar pelo caminho da vida aí irmãos avarentos com esse argumento. Não, porque é o Antigo Testamento, está encontrando argumentos para perverter a palavra de Deus. Mas você pergunta ele, vem cá, a tua oferta que tu dá, tu ganha quanto por mês? 5 prata? 4 conto? Tu teria que dar R$400 de dízimo. Vem cá, a tua oferta é de quanto? É de R$800? 20%? Porque a oferta tem que ser maior. Ele vai ficar sem palavras, porque estão adulterando a palavra de Deus. Quem está entendendo? Tudo bem? Quinto. Sexto. Efésios 5:4. Um pecado que a gente tem que fugir, irmãos. É um nome engraçado, que a gente vai ler aqui, mas é verdade. Efésios 5:4 diz assim, que nós não devemos nomear entre nós. Você achou? Amém? Não pode haver entre nós nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. É um pecado que a gente tem que fugir, irmão. Chocarrice.
Pastor, o que é isso? Chocarrice. É um tipo de bombom, chocolate misturado? O que é isso? Chocarrice, irmãos, palavras torpes, envolve todo tipo de conversas imorais. Repita comigo, conversa imoral. Palavras com duplo sentido. Conversa com duplo sentido. O crente está aqui conversando, está ali almoçando. Temos que vigiar nesse aspecto. Porque existem algumas palavras no mundo que elas têm uma conotação para o lado imoral. No nosso meio evangélico, eu não vou dizer aqui as palavras, mas tem. No nosso meio fala de coisas maravilhosas, coisas celestiais. Você está entendendo com a palavra? Tá, né? E já pescou já? Não vou falar, mas alguns já pescaram. Lá fora é maldade. Hã? Maldade. Eu ia falar aqui, não vou falar não. Não vou falar não. Não vou falar. Se tivesse só os homens aqui, eu falaria, numa reunião de homens, mas tem senhoras. Mas existem algumas palavras, né, no nosso meio que lá fora tem uma conotação imoral, maliciosa, e no nosso meio não é. Então a gente tem que tomar esse cuidado para a gente estar conversando. Aí fala, a pessoa está falando na maior inocência, e você cair no erro de lembrar do teu tempo lá fora e começar a rir. Vai. Chocarrice. Palavras imorais. Repita comigo, palavrões. Tem crente que não conseguiu se libertar até hoje, 20 anos de igreja. Olha, são os palavrões mais sinistros. Essa palavra aqui no original grego, palavra torpe, significa palavras podres. No original grego referia-se à carne quando estragava e ela se tornava mal cheirosa, né, da bicho, podre. Então Paulo usa essa mesma palavra que era usada para designar uma carne estragada. 5 minutos? Jesus. E Paulo, ele traz essa mesma conotação aqui. Palavras podres, palavrões. E quando era criança a gente dizia, sua mãe vai ter que lavar sua boca com sabão, hein? De fato. Pessoas que até hoje não conseguiram se libertar disso. Irmão, se alguém pisar no teu pé, ao invés de xingar palavrão, diga glória a Deus. É bem melhor. Substitua o palavrão em nome de Jesus por palavras tipo misericórdia. Você está pregando ali, tá. Misericórdia. Substitua. Tudo isso é o nosso vocabulário. Quando a gente se converte, a gente precisa mudar o nosso vocabulário, amém, irmão? Palavras torpes não podem estar no nosso vocabulário. Chocarrice, palavras imorais, brincadeiras imorais, piadas obscenas. Você está lá na roda lá de amigos, da sua família, começa aquela conversinha fiada, de piadinha obscena, piada imoral, sai de perto. O que vão falar é minha família. Sai de perto, quer honrar o Senhor? Sai de perto. Dá licença. Eles não vão te impedir de você se retirar. Dá licença. Precisa dizer, estou saindo porque vocês estão falando essas coisas. Não precisa falar isso não. Com licença. Você se retira, irmão. Porque aquilo ali desagrada ao Espírito Santo. Só tem 4 minutos. A sétima, Romanos 1:31. É porque o cartão de memória ali só tem 1 hora para filmar. A gente vai ter que comprar um cartão de memória de 2 horas para pregar. Romanos 1:31. Romanos 1:31. Paulo traz uma lista de pecados terríveis, mas é um pecado que nós temos que tomar cuidado. Romanos 1:31 diz assim: insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Você que, como eu, tem a Bíblia revista e atualizada, você sabe o significado dessa palavra pérfido? A Bíblia corrigida, ela traz a tradução literal. Pérfido é o mesmo que infiel nos contratos. Você tem uma versão corrigida? Quem tem a versão corrigida aí? Infiel nos contratos. Quem está na atualizada tem que ir para o dicionário, né? Pérfido. O que é um sujeito pérfido? Nada mais, nada menos que infiel nos contratos. Irmãos, comprou, pague. Amém? Acertou com pedreiro, com jardineiro, com pintor, pague, amém? Comprou natura, não dá beijo em ninguém, pague. Comprou jiquiti,
Ninguém mandou tu comprar esse perfume caro. Pague em nome de Jesus. Foi para Casa Bahia, fez um carnê que parece uma Bíblia, já fez na maldade. Pague em nome de Jesus. Tinha umas pessoas maldosas faziam isso, né? Ia para Casa Bahia, comprava tudo. TV de 50 polegadas, sofá, jogo de cama, jogo de cozinha. Aí vinha com aquela Bíblia do carnê da Casa Bahia. 24 prestações. Não pagava nem a primeira. Por isso que a Casa Bahia deu uma travada no negócio de carnê. Eles preferem fazer cartão de crédito. Já viu já? Cartão de crédito da Casa Bahia. Por quê? A financeira paga eles. Eles não ficam na dependência de carnê da pessoa pagar. Então, com cartão de crédito, eles não perdem nada. Se você não pagar, a financeira paga. Mas a financeira também te arrebenta. Está entendendo? Diz Paulo aqui que existem pessoas pérfidas, infiéis nos contratos. Nós temos que ter palavra, meu irmão. Palavra do crente, sim, sim, não, não. Marcou, não pode ir, em nome de Jesus, liga, dá teu jeito, liga a cobrar. E diga, não poderei ir, me perdoe, valorize as pessoas. Cid estava falando comigo, que quando ela era adolescente, a mãe dela marcava com ela, vou te encontrar lá no centro de São João de Meriti. Depois de 3 horas a mãe dela chegava. Ela falou que não aguentava esperar. Tem gente que é assim, mãe, por que aconteceu? Ah, me atrasei. A pessoa fala assim, me atrasei como se tivesse atrasado 3 minutos. Foram 3 horas. 3 horas, morre gente, nasce gente pra caramba. Respeite as pessoas. Seja fiel na sua palavra, nos contratos. Combinou? Cumpra. Em nome de Jesus. Nós brasileiros, a gente quer dar jeitinho brasileiro em tudo. Falamos mal do inglês, porque o inglês é muito pontual. Tem que ser pontual, tem que ser correto, no trato. Prometeu, faça, irmão. Tem a palavra, sim, sim, não, não. O que proceder disso é de procedência do maligno, disse o Senhor Jesus. Pérfido. Agora você já sabe o que é um sujeito pérfido, né? Você combinou uma coisa com a pessoa e falou, não é tão pérfida. Porque ela não honra os seus contratos. Pague. Pastor, meu nome está sujo no SPC. Recebeu o 13º, bonitão? Quer sair detonando, comprando roupinha para ano novo? Vá lá no SPC, negocia lá e acerta. Limpa o teu nome em nome de Jesus. O homem pode ter nada. Presta atenção, o homem pode ter nada, mas se o nome dele estiver limpo, ele tem tudo. Ah, meu amado, como é importante ter um nome limpo, sim ou não? Tem crente que não valoriza, não. O nome está sujo no SPC. Poderia ir lá, parcelar 24 prestações lá no SPC, lá no Serasa, mas não acerta. Ele deixa, vai caducar. Caduca ele, mas não caduca aquela despesa ali. Não caduca aquela dívida ali. Ele está caducando, está com 80 anos, está com essa casa, vai ficar para mim sem pagar nada. Que isso, meu irmão? Seja fiel nos contratos. Amém? Não seja pérfido, em nome de Jesus.